Antes da palavra eu era vento, era sopro que ninguém ouviu, era ideia em movimento. O que existe antes de uma palavra? Sabe? Aquele milissegundo de silêncio entre você ver uma coisa e o seu cérebro achar o nome para ela. O material que a gente tem em mãos hoje descreve esse momento como um silêncio cheio, um silêncio grávido. É uma imagem bem poderosa para começar, né? É o ponto de partida de tudo. Hoje a gente vai mergulhar na origem da linguagem, mas, assim, não daquele jeito que a gente aprende na escola, sabe? Com regra de gramática, sintaxe. Ah, ainda bem. A proposta aqui é outra. É tratar a linguagem como a grande arquiteta da nossa realidade. E a nossa fonte para isso é um e-book fascinante chamado Linguagem, o véu entre a ideia e o mundo. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar uma sequência que o texto diz que é a chave de tudo. Primeiro vem o fenômeno, o fato bruto. Certo. Depois, na nossa mente, surge a ideia sobre ele. E só por último, bem depois, vem a palavra. A gente vai investigar como essa ordem cria o mundo que a gente percebe e o que acontece de perigoso quando a gente inverte isso. A promessa é que, ao entender esse fluxo, a gente pode se reconectar com a fonte das ideias, naquele tal silêncio cheio. É isso. A jornada para entender o mundo lá fora começa, na verdade, com um mergulho aqui dentro. Vamos lá. Ok, vamos desempacotar esse então. O texto começa com um conceito que é a base de tudo, que ele chama de campo gama. A descrição é quase poética, sabe? O útero da linguagem. É o campo da ideia antes ela ter qualquer forma. Aquele espaço mental onde nascem as intuições, as imagens, toda aquela cognição que acontece antes de qualquer som. E o interessante é que isso pode soar meio filosófico, mas tem uma base científica bem sólida que o material aponta. A neurociência já demonstrou essa sequência. Ah, é? Sim, o cérebro capta um estímulo, seja um cheiro, um som, uma imagem. Primeiro, ele cria uma percepção interna, uma experiência completa e silenciosa. E só depois, como um passo final, quase um carimbo, o córtex da linguagem entra em ação e dá um nome àquilo. Entendi. A palavra, como o texto define de uma forma brilhante, é um rótulo tardio. Rótulo tardio, gostei disso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi na prática. Antes mesmo de eu pensar na palavra café, meu cérebro já registrou toda uma experiência silenciosa. O cheiro na cozinha, o calor da xícara na mão, a imagem do vapor. Exatamente. A palavra café é só a etiqueta que eu colo em cima de tudo isso que já aconteceu. Exatamente essa é a ideia. A experiência é sempre mais rica e complexa que o rótulo. E para dar ainda mais peso a esse conceito do campo gama, o texto faz conexões com outras áreas, o que é bem legal. Tipo? O que eles chamam de gama, a neurociência pode chamar de pré-imagem mental. A filosofia clássica chamava de noese. Noese. É, a apreensão direta da ideia. E a física cognitiva de protoinformação. Peraí, noese, protoinformação, são uns termos meio densos. Mas, no fundo, é tudo a mesma coisa, certo? A sensação que vem antes do nome. Perfeito. São nomes diferentes para o mesmíssimo fenômeno. A percepção vem primeiro, a nomeação vem bem depois. A palavra é, e essa é talvez a metáfora mais forte do texto. Qual? Apenas a roupa que o real veste para conseguir circular na sociedade. Uau! A roupa que o real veste. Isso muda a perspectiva toda. A palavra não é a coisa, é só a embalagem social dela. Exato. O que me faz pensar, se esse campo gama é onde tudo nasce, será que a gente consegue acessar isso conscientemente? Tipo, em meditação, quando a mente se acalma, a gente estaria visitando esse lugar? O texto sugere exatamente isso. Que estados de observação silenciosa,
de fluxo criativo ou de meditação profunda são, na prática, formas de diminuir o barulho das palavras, dos rótulos e passar mais tempo nesse campo de percepção pura. Aham. É onde as ideias realmente originais surgem, sabe? Antes de serem encaixotadas pela linguagem que a gente já conhece. Entendi. A matéria-prima está nesse silêncio. E isso nos leva direto para uma história que todo mundo conhece, mas talvez por um ângulo diferente. A metáfora de Adão nomeando os animais. Isso. O texto argumenta que isso não é só uma historinha religiosa, mas uma descrição poderosíssima de um mecanismo fundamental da consciência. Que seria? Uma metáfora sobre a natureza do poder. O ato de nomear, segundo essa análise, não é um ato passivo de etiquetar o que já existe. É um ato de criação, de determinação. É o que molda a realidade. Certo. E direciona o olhar humano para o que importa. Como o texto coloca de forma muito direta. Ver é natural, nomear é poder. Ok, mas que poder é esse na prática? Quer dizer, eu chamo isso aqui de mesa. Que poder eu exerci? Parece algo tão banal. É aí que a coisa fica interessante. O ato de nomear parece banal porque a gente faz o tempo todo, mas ele tem consequências profundas. O material chama isso de ação ontológica. Ontológica. De novo, um termo técnico. Me ajuda a traduzir isso. É tipo, dar um RG para uma sensação. Antes de ter um nome, ela é só algo flutuando. Mas quando você a chama de saudade, ela ganha uma identidade, uma história, um peso. Perfeito, exatamente isso. Dá um RG para a realidade. Quando você nomeia algo, como mesa, você define as fronteiras dela. Isso é uma mesa, não uma cadeira. Exato. Você define a função dela. Serve para apoiar coisas. Você atribui um valor. É uma mesa de design ou uma mesa barata. Você cria um vínculo emocional. A mesa de jantar da minha avó. Isso. E por fim, isso molda seu comportamento futuro. Eu vou usá-la para trabalhar, não para sentar. Tudo isso está embutido numa única palavra. Entendi. A palavra é um pacote de instruções. E o texto mostra como isso foi usado historicamente em larga escala, né? Exato. Os exemplos são fortes. O que era útil para a estabilidade do grupo no poder era chamado de virtude. O que desestabilizava esse controle era chamado de pecado. Ah, claro. O que servia aos interesses econômicos de uma elite era chamado de progresso. A conclusão é que toda palavra funciona como uma moldura. E a genialidade de uma moldura não está só no que ela mostra, mas principalmente na imensa realidade que ela deixa de fora. Nossa! Se o simples ato de nomear uma mesa já define tanto sobre ela, o que acontece quando alguém com poder começa a renomear conceitos bem mais complexos? Tipo justiça ou liberdade. Aí a coisa fica perigosa, não? Exato. E é aí que a gente entra no que o texto chama de engenharia da percepção coletiva. A afirmação central do capítulo é brutalmente direta. Olha só, alterar linguagem igual alterar neurologia coletiva. Peraí. Alterar neurologia coletiva. Isso soa um pouco determinista demais. Quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio para interpretar as palavras como quiser? Que somos tipo robôs que reagem a um novo vocabulário? O texto aborda essa resistência, sim. Não se trata de um controle absoluto, mas de uma influência massiva. A ideia não é que as pessoas percam o livre-arbítrio, mas que o campo de jogo onde esse arbítrio atua é drasticamente alterado. Tá. O texto usa o termo nove-língua, uma referência clara a George Orwell, mas o aplica de forma muito mais ampla, sabe? São todas as tentativas deliberadas de redefinir termos, criar eufemismos ou inverter o sentido das coisas para controlar a narrativa. Certo. Me dá um exemplo prático. Como funciona esse mecanismo? O mecanismo descrito é uma cadeia de causa e efeito. Primeiro, você muda a palavra. Por exemplo, uma corporação não faz demissões em massa. Ela faz uma reestruturação de quadro. Exatamente. A palavra demissão carrega uma emoção de dor, perda, fracasso. Reestruturação carrega uma emoção de eficiência, planejamento, futuro. Segundo, ao alterar a emoção, você altera o comportamento social. A reação pública bem mais amena. Muito mais.
As palavras, nesse sentido, são como chaves que abrem ou fecham gavetas emocionais e perceptivas na nossa mente. Faz todo sentido. A gente vê isso o tempo todo em marketing também. Não é água com gás e sabor, é uma sparkling water saborizada. Não é um carro usado. É um seminovo certificado. Perfeito. O princípio é o mesmo. A manipulação social, segundo essa lógica, não precisa começar mudando as leis ou usando a força. Ela começa de forma muito mais sutil, alterando o vocabulário. Quem controla as definições, controla a conversa. E quem controla a conversa, a longo prazo, controla a percepção da realidade. E isso me leva a uma das ideias mais contraintuitivas do material. A gente geralmente pensa que usa palavras para pensar, né? Que o pensamento é feito de linguagem. Mas o texto inverte completamente essa lógica. Inverte mesmo. Diz que a imaginação cria um modelo interno do mundo antes que a linguagem consiga descrevê-lo. É isso mesmo. É exatamente essa a inversão que está no coração do argumento. O cérebro primeiro desenha a experiência de forma não verbal e só depois, num esforço de comunicação, tenta traduzir esse desenho complexo em palavras. Certo. A palavra é um subproduto da imagem mental, um vestígio da ideia original. Isso leva à frase de impacto do e-book. A língua não é a mãe da ideia, é a filha tardia. É a filha tardia. Uau! A realidade, então, nasce no campo silencioso da percepção, não no barulho da gramática. Exatamente. É bem útil para visualizar o processo. Vamos usar um exemplo concreto para não ficar abstrato. Ótimo, vamos lá. Ok, vamos pegar a ideia de que errar faz parte do processo de aprender. Essa é a semente, a percepção silenciosa. Certo. Segundo passo, a palavra. A gente para de usar a palavra fracasso e começa a usar a palavra iteração ou protótipo. Muda a moldura. Isso. Terceiro, o campo. A palavra nova modula o campo de percepção de uma equipe, por exemplo. Um erro deixa de ser um desastre e passa a ser um dado valioso. O ambiente muda. O clima da empresa fica diferente. Completamente. Quarto, a biologia. Com a mudança no campo, a biologia das pessoas muda. Menos cortisol, o hormônio do estresse e do medo de errar, talvez mais dopamina, ligada à curiosidade. Interessante. Quinto, a ação. Com uma biologia diferente, as pessoas agem de forma diferente. Elas se arriscam mais, tentam coisas novas, colaboram sem medo. E por último, a sociedade. A ação coletiva molda a cultura daquela empresa, que se torna uma sociedade mais inovadora, mais resiliente. Uau! Agora ficou cristalino. É uma viagem completa, desde uma ideia abstrata na cabeça de alguém até o resultado financeiro de uma empresa. A primeira peça do dominó, a que realmente importa, é a ideia. É a semente de tudo. O que nos leva à conclusão inevitável do texto. Quem governa a ideia, governa a percepção. E quem governa a percepção, governa o mundo. Precisamente. E isso reforça a importância de aprender a acessar aquele campo gama que a gente falou no começo. Se a fonte de tudo é a ideia pura antes da palavra, então a habilidade de observar esse campo, de acalmar a mente para perceber sem rotular imediatamente. Se torna uma ferramenta fundamental de clareza e, por que não, de poder pessoal. Exato. O que nos traz de forma muito natural para a aplicação pessoal de tudo isso. Porque até agora a gente falou de como a linguagem pode ser uma ferramenta de controle social, uma espécie de prisão, como que ela pode ser, então, um caminho para a liberdade. A proposta do texto é que a liberdade nasce no momento em que uma pessoa começa a investigar a própria mente. Quando ela para e percebe que os pensamentos que passam pela cabeça dela são só eventos mentais, não quem ela é. Certo. Que as emoções são registros, ecos do passado. E o mais importante, que as palavras que ela usa para descrever a si mesma e suas experiências são, na maioria das vezes, molduras herdadas. Molduras herdadas? Da família? Da cultura? Da escola? Exatamente. A libertação não é inventar uma linguagem nova do zero, mas primeiro reconhecer as limitações e os vieses da linguagem que a gente usa sem pensar. E a partir desse reconhecimento, começar o trabalho de renomear-se com mais precisão, sabe? Sem o filtro do condicionamento externo. Lembrei de uma coisa agora. Quando eu era mais nova, eu chamava minha timidez de fraqueza. Era um rótulo pesado que me paralisava.
Anos depois, eu comecei a entender e a chamar de observação. Olha só! O comportamento base era o mesmo, ficar mais quieta num grupo. Mas a forma como eu me sentia sobre ele mudou da água pro vinho. É disso que o texto está falando. Exatamente disso. Você trocou a roupa da experiência. E ao fazer isso, você mudou a fronteira, a função, o valor e o seu comportamento em relação a ela. O texto oferece uma definição de liberdade que eu achei muito bonita. Qual? Liberdade não é fazer o que se quer, que muitas vezes é só seguir impulsos condicionados. Liberdade é ver o que é. É ter a clareza de retirar a névoa das palavras herdadas para enxergar a própria realidade interna sem distorção. E ao ver com essa clareza, a gente pode então nomear com mais precisão, e ao ver isso a gente se torna o quê? A gente se torna, nas palavras do texto, o criador da própria percepção. A pessoa retoma a autoria sobre a própria realidade. Essa é a essência prática do famoso conhece-te a ti mesmo. Não é só uma frase bonita. De jeito nenhum. Não é um conceito filosófico abstrato. É um ato diário de nomear a própria experiência, o medo, a alegria, a insegurança, a esperança, sem mentiras, sem filtros herdados. É um ato de resgatar a ideia original, a experiência pura que existe sob o rótulo. Certo. Então, resumindo a nossa jornada de hoje, a gente partiu daquele campo gama, o berço silencioso onde as ideias nascem. Vimos o poder quase divino, ontológico do ato de nomear. Exploramos como a linguagem pode ser usada como uma ferramenta de engenharia social, mudando a percepção coletiva. E, por fim, chegamos à ideia de que a verdadeira liberdade está em retomar esse poder para si, nomeando a própria experiência com autenticidade. A síntese final do texto resume tudo de forma poética e precisa. A palavra é filha, a ideia é mãe, o campo é a casa. A linguagem é o mecanismo, mas a origem, o lar de tudo, é esse espaço silencioso da percepção pura, que a gente pode aprender a visitar com mais frequência. O que nos deixa com um pensamento final para refletir? O texto afirma que quando mudamos o nome, mudamos o mundo. É uma ideia poderosa. Mas e se o exercício, por um momento, não for buscar novas palavras, mas sim o oposto? E se a gente buscasse intencionalmente o silêncio que existe antes de qualquer nome? Que aspectos da nossa realidade, tanto interna quanto externa, poderiam ser percebidos nesse espaço puramente imagético, esse campo gama, antes que a linguagem chegue para colocar tudo em suas devidas caixas? Antes da palavra eu era vento, era sopro que ninguém ouviu. Era ideia em movimento, era sombra que o sol traduziu. Quando o mundo me pediu um nome, dei forma ao que já vibrava em mim. A palavra acendeu um horizonte e o invisível virou jardim. Nomear a luz é aprender a ver, é tocar o que existe sem tentar prender. A ideia vem primeiro, sempre foi assim. O som só registra o que nasce em mim.
que ninguém ouviu. Era a ideia em movimento, era a sombra que o sol traduziu. Quando o mundo me pediu um nome, dei forma ao que já vibrava em mim. A palavra acendeu um horizonte e o invisível virou jardim. Nomear a luz é aprender a ver, é tocar o que existe sem tentar prender. A ideia vem primeiro, sempre foi assim. O som só registra o que nasce em mim. E quando mudam o nome, mudam o coração. Mas quando eu volto à origem, reacendo a criação. Sou palavra a renascer.